nós começamos o ano de 2021, Deus colocou claramente no coração do nosso pastor Paulo, que esse ano seria o ano onde a igreja vai desenvolver uma vida no Espírito, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida onde o Espírito Santo vai realmente nos conduzir de dentro para fora. E começamos o ano declarando, falando sobre isso, orando e buscando do Senhor essa vida no Espírito. E nós temos trabalhado temas que nos levem a viver uma vida no Espírito. E a semana passada o pastor Marcelo ministrou aqui para nós de uma forma tão profunda e edificante. Se você não ouviu, você pode ir no canal da igreja e assistir lá, no canal da Betel, a pregação de domingo passado sobre a paternidade espiritual. Nós agora estamos trabalhando uma série sobre a paternidade espiritual. É extremamente importante aprendermos sobre a paternidade espiritual. Nós temos um Pai, espiritualmente falando, nosso Deus. Ele introduziu esse assunto domingo passado, e quando ele ministrava a palavra do Senhor, e eu ouvindo a história daqueles dois irmãos, né, o pai e o filho pródigo, e o irmão mais velho, veio ao meu coração um desejo muito grande de trabalhar um tema que está totalmente ligado à paternidade espiritual, que é a identidade. Uma vez que eu entendo de quem eu sou filho, ou a quem eu pertenço, eu assim posso conhecer quem eu sou. Ou melhor, conhecer a mim mesmo, me identificar. Muitos filhos estão perdidos na casa do pai, porque não conhecem o pai ainda, porque não entenderam filho de quem são. Antigamente, muito antigamente, eu me lembro, era um costume da minha família, os mineiros têm esse costume, eu sou a única goiana da minha família, a única goiana. Todas as vezes que a minha família toda se reúne, fica todo mundo pegando no meu pé, graças a Deus tem 18 anos que isso não acontece. Mas eu acredito que quando eu voltar ao Brasil vai acontecer de novo. Ela é a goiana do pé rachado. Quem disse que eu tenho o pé rachado? Por que os mineiros fazem isso com goiano, hein, gente? E brincavam comigo dizendo que eu sou a goiana do pé rachado. E, na verdade, antigamente se dizia assim, fulano é filho de... Lembram disso? Fulano é filho do fulano, do Pereira, do João Pereira. É filho do fulano Noronha. Falava-se muito da assinatura daquela família, falava-se muito do nome do pai. Não era assim? Porque assim você identificava aquela pessoa, sabendo a origem dela. E assim, conhecendo a origem, você conheceria as características dessa pessoa, já que ela é filha de fulano. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu sei que esse assunto é muito profundo. E a Bíblia é muito clara em falar sobre a nossa paternidade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Se você está com a Bíblia de papel aí, você pode encontrar. Se não, abra no seu celular e acompanhe conosco no telão. É muito importante você estar com a mente conectada na palavra de Deus. Quantos estão aqui hoje à noite e querem ouvir a voz de Deus? Então, levante suas mãos e ore comigo e diga assim, Senhor, em nome de Jesus, eu me disponho a ouvir a Tua palavra. E eu peço que o Espírito Santo me leve a uma compreensão profunda. Eu preciso. E eu estou aqui para isso. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Romanos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados ou amedrontados, assustados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, vamos ler juntos, gente, vamos lá? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Agora vamos para Efésios, capítulo 1,
verso 5. Olha o que diz lá em Efésios 1, 5. Nos predestinou para Ele, ou seja, nos separou, nos escolheu, de antemão nos escolheu para Ele, para a adoção. De quê, gente? Filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora vamos lá em Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Vamos ler juntos agora? E sois família de Deus. Aleluia! Somos concidadãos dos santos, somos em Cristo Jesus agora família de Deus. Agora volta, por favor, em Romanos 8. E vamos ler agora o versículo 29 de Romanos 8. 8, 29. Olha o que diz lá. É um texto que o pastor frisou muito a semana passada. Eu quero reler com vocês. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Então, nesses versículos que acabamos de ler, nós entendemos claramente que Deus nos escolheu, antes mesmo que imaginássemos. Ele nos escolheu, antes que nós entendêssemos. Ele nos escolheu, diz capítulo 15 de João. João 15, 16. Jesus disse, não foi vocês que me escolheram. Eu vos escolhi a vós outros. Deus nos separou para sermos seus filhos. Tem um ditado que todo mundo dizia, eu lembro quando eu era pequenininha, quando eu estava brigando, assim, discutindo acerca de algo, competindo algo com uma amiga, e aquela coisa de criança, o outro falava assim, eu sou filho de Deus também. Quem lembra dessa frase? E o goiano gosta de cortar as palavras, eu sou filho de Deus também, eu também mereço. Eu sou filho de Deus. A verdade é que, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. É possível abrir para a gente o Evangelho de João? João capítulo 1, verso 12. Vamos lá em João 1, 12. Ele abriu para a gente João 15, 16. Agora vamos João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, entender a paternidade de Deus é extremamente importante, porque uma vez que eu entendo e me aproprio dessa verdade, então eu posso desfrutar da minha identidade de filho de Deus. Quando nós vamos no dicionário comum, entender o que é filiação, é o mesmo que uma ligação de uma pessoa a outra a partir do reconhecimento da parentalidade da mesma. Ou seja, a ligação do filho com os seus pais, seja biologicamente ou por adoção. A filiação é um direito reconhecido a filhos originados ou não pelo casamento, incluindo ainda os adotivos, sendo, eu gostei dessa parte, por isso eu quero ler para vocês, sendo todos portadores dos mesmos direitos. Aleluia! Então, seja filho biológico ou seja filho adotado, uma vez que foi recebido como filho, ele tem todos os benefícios de filho. Tem todos os direitos de filho. Nós lemos versículos que deixam claro na palavra de Deus que nós fomos adotados em Cristo Jesus. Todo aquele que recebeu Jesus, então ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então nós sabemos a quem pertencemos. E uma vez que entendemos que somos filhos de Deus, também temos que entender que temos herança como filhos de Deus. Mas precisamos entender o que nós recebemos de Deus, a identidade que temos. Uma vez que eu entendo a identidade, então eu passo a saber quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Preste atenção nisso.
A identidade, então, fala do que somos, do que temos e do que podemos. Se você receber a cidadania americana, você vai ter a identidade, você vai ter os direitos de um cidadão americano. E você então sabe o que você é, um cidadão americano, o que você tem como direito e o que você pode. Agora, como filho de Deus, como um cidadão celestial, como aquele que pertence ao reino de Deus, você sabe quem você é? Você sabe os direitos que você tem? Como filho de Deus, você sabe o que você pode nele? Muitos filhos estão dentro da casa do pai, mas perdidos. Muitos estão perguntando, será que realmente eu sou importante para Deus? Muitos estão dentro da casa de Deus com um sentimento de inadequação. Será que realmente eu tenho um lugar na família de Deus? Você recebeu Jesus como Senhor? A Bíblia diz, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. A Bíblia nos diz em Efésios 1:13, que quando você ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho, ou seja, as boas novas, Cristo veio, Cristo morreu na cruz por amor a você, para pagar o preço pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Uma vez que você ouve o Evangelho, você crê nas verdades, no Evangelho, você então é recebido como filho de Deus. Deus já provou amor para conosco, diz Romanos 5:8, pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter dado Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, em Cristo Jesus nós somos adotados. Em Cristo Jesus nós pertencemos à família de Deus. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas eu tenho parado muito para pensar acerca disso, e não começou recentemente. Esse é um assunto que realmente tem mexido muito comigo no decorrer dos anos, porque essa questão de paternidade me afetou muito na minha primeira infância. Ou seja, desde que eu nasci até os 6 anos de idade, eu vivi coisas drásticas dentro da minha casa, porque o meu pai era um alcoólatra. Eu não sei se você teve essa experiência de conviver com um pai alcoólatra dentro de casa. Eu nasci já nesse berço, onde meu pai era dominado pelo alcoolismo, onde ele perdia a lucidez, o álcool dominava a vida dele de tal forma que ele se transformava. Ele virava outro homem. E eu, nos meus primeiros anos de vida, eu vi várias crises do meu pai. E é incrível porque a própria psicologia comprova que fica reservado, fica armazenado, na verdade, nas memórias da criança. E é verdade, eu me lembro de momentos assim muito peculiares entre eu e o meu pai. E eu tenho pouquíssimas lembranças boas do meu pai, mas eu tenho muitas lembranças ruins do meu pai. Porque ele bebia e ele voltava para casa muito violento. E a minha mãe, uma mulher muito mansa, muito amável, mãe de 5 meninas, ela tentava manter o equilíbrio para a gente não ver o desequilíbrio do meu pai alcoólatra. E por vezes eu vi o meu pai bater na minha mãe, eu era uma criança pequenininha vendo isso, e aquilo me machucava profundamente. Vi várias crises do meu pai, mas a que mais me marcou na infância foi uma que ele chegou bêbado, era dia de jogo, tinha muita gente na minha casa assistindo esse jogo, e ele chegou bêbado e continuou bebendo, e a minha irmã mais velha, que morreu com 16 anos, a Jânia, ela era uma pintora. Ela tinha um talento artístico muito grande, ela pintava telas. E ela tinha preparado uma tela maravilhosa que estava em andamento. E guardou no quarto e falou assim, Ju, não mexe, porque eu estou fazendo os retoques dessa tela. E aí eu fui lá e dei uma leve mexidinha com o pincel e a tinta preta. E saiu um pouco fora. E a Jânia, minha irmã, saiu na sala e falou, pai,
a Juliana fez isso. E ali meu pai, pela primeira vez, me pega, me leva para o quarto e me dá uma surra terrível. E depois o povo vai embora, e depois que o povo vai embora, meu pai, bêbado, começa a brigar com a minha mãe, e meu berço ficava dentro do quarto da minha mãe. E ali o meu pai me tira do berço, dormindo, e eu acordo e ele me joga na cama. E quando ele me joga na cama da minha mãe, ele deita no berço como uma criança. Ou seja, eu tive muitas memórias ruins do meu pai. E com 15 para 16 anos eu vivia como aquela música antiga, sem lenço e sem documento. Lembra disso? Sem identidade. Eu era muito ecumênica, eu era muito misturada com tudo. Eu estava à procura de Deus. E, na verdade, todas as vezes que chegava na véspera de pegar o boletim escolar, para mim e para a minha escola, na minha cidade, eu tinha que passar na frente da principal igreja da minha cidade. E ali, quando estava na véspera de receber o boletim escolar, e eu não queria bombar e nem ficar de recuperação, antigamente tinha essas coisas, né? Eu entrava naquela igreja, ia lá para aquele lugar, o oratório, que tem uma luzinha roxa, sabe? E ali hoje olhava e fazia promessas para Deus que se eu passasse, eu iria servi-lo de todo o meu coração. Algumas vezes passei, outras vezes não. A moral da história é que eu ficava buscando a Deus, mas eu estava perdida dentro de mim mesma, sem identidade alguma, sem me entender. Eu estava numa situação caótica, até que o Evangelho chegou, até que Jesus chegou. Foi Jesus que veio ao meu encontro. A gente tem esse hábito de dizer, eu aceitei Jesus. Não, foi Ele que nos aceitou, não é verdade? Foi Ele que te aceitou, foi Ele que me aceitou, foi Ele que nos trouxe para perto. Foi Ele que te trouxe aqui hoje à noite. Ele ouviu o que você pensava, Ele viu o que você sentia. É Ele que vai nos trazendo, nos aproximando. E aí, eu ali com os meus 15 para 16 anos no acampamento, eu aceitei Jesus. Na verdade, Ele me levou para aquele lugar e eu aceitei a proposta de amor que Ele tinha por mim. Eu entendi que Ele me amava. Naquela época, a gente cantava uma música muito antiga que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. E ali aquela música eu cantava, eu chorava, Ele é a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou o meu viver. E ali Jesus estava assim, fazendo uma revolução dentro de mim, mudando a minha história. Me tirando daquele cenário de tristeza, de vergonha, de luto. Meu pai já tinha morrido. E eu e minhas irmãs diziam assim, graças a Deus que meu pai morreu. Pelo menos agora só está nós em casa. Mas a minha irmã com 16 anos tinha morrido também. E ali tinha ficado Jânia, Janete, Jaqueline, Jussara, Juliana. Jane tinha morrido, então ficou Janete, Jaqueline, Jussara, Juliana. 4 mulheres. E a verdade é que Jesus Cristo tinha entrado no meu coração, mas eu ainda me sentia inadequada. Eu não sei se você alguma vez sentado na igreja já pensou, eu sou o menor dentre todos que estão aqui. Não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti assim muitas vezes dentro da igreja. Eu pensava, Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor tem algo para a minha vida mesmo? E ali muitas vezes eu me converti em uma igreja que era de classe média na minha cidade. E ali muitos estavam numa situação muito melhor do que a minha. E eu olhava para aquele cenário, Dia dos Pais, Dia das Mães, família reunida e eu sozinha como adolescente naquela igreja, me sentindo inadequada. Eu precisava conhecer o pai que eu tinha, o Deus que havia me amado. Mas eu tinha dificuldade, porque eu olhava para Deus com aquela lente das minhas experiências com meu próprio pai. Então, como as minhas experiências com meu próprio pai foi muito dolorosa e muito desgastante, eu tinha dificuldade de entender que realmente Deus, o Criador do universo, Deus que entregou Jesus para morrer na cruz por mim, realmente poderia ser meu pai. Realmente me amava como filha. Eu tinha dificuldade. Eu me lembro uma vez de ouvir um grande homem de Deus dizendo que Deus não é um velho, barbudo, carrancudo, que Deus é um pai amoroso e que quer relacionar com seus filhos. E o dia que eu ouvi aquela frase, eu parei e pensei, é verdade. Às vezes eu tenho a impressão que Deus é um homem velho, carrancudo, barbudo,
que fica dizendo, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Eu não sabia me relacionar com Deus. Eu estava indo para a igreja, mas eu estava com a alma cheia de buracos. Desejando ser aceita, desejando ser compreendida. Mas, na verdade, eu precisava mesmo. Era conhecer o Deus que me amou. Conhecer esse Pai, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que acabamos de ler, nos diz que colocou em nós o Espírito Santo e que através do Espírito Santo nós podemos hoje compreender que somos filhos de Deus e podemos chamar o Senhor Deus, o Criador do universo, dos céus e da terra, de Papai. Papai. Talvez você nunca pôde dizer essa palavra para o seu pai biológico, ou para o seu pai que te adotou, para o seu pai. Papai. Essa palavra de carinho, essa palavra de afeição, essa palavra de admiração. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu estava meditando sobre a pregação e eu parei e pensei, eu pude ver um pai referencial no nosso meio, que é o pastor Paulo. Quando eu cheguei aqui, o Nicolas tinha 7 aninhos de idade. A Bel tinha 6, a Miriam tinha 9. E a nossa família se misturou de tal forma que as minhas filhas até chamavam o Paulo de tio. O tio Paulo. A tia Janet. Porque a gente se misturou muito. Graças a Deus, eles nos deram todo o suporte. E a gente começou a ter essa amizade de parentesco, como se fosse parentes mesmo, como a Lia. A Lia é como se fosse minha filha, como Jed. Criamos um vínculo maior. E aí, olhando a história do Nicolas com o pai, eu aprendi tanto observando a paternidade de Deus. Porque vendo Nicolas com seu pai, eu pude ver quantas vezes o Nicolas admirou o pai que tem. Eu tive o Nicolas na minha casa por várias e várias e várias vezes, por ser muito amigo das minhas filhas, como um sobrinho, como um primo. E muitas vezes eu admirei de ver o respeito do seu filho por você, pastor. A admiração. Por quê? Porque os dois desenvolveram um relacionamento. Mas isso não parou só aí. Eu descobri que isso gerou no filho, no Nicolas, identidade. Ele entendeu que ele era um homem capaz de vencer na vida, porque teve um pai que relacionou com o filho, ou seja, também um filho que soube relacionar bem com o seu pai. E hoje está casado, um homem maduro, com seus 25 anos, e já tem uma atitude de um homem muito maduro, porque teve um pai. Eu sei que muitos de nós não tivemos essa experiência, mas eu quero dizer algo para você hoje à noite. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, onde nós começamos a conhecer esse Deus. Desenvolver um conhecimento de quem Ele é, para a gente descobrir o que Ele tem nos dado. Quando você vai para Gênesis, você descobre, está lá, logo no início, quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança. E para que o homem se tornasse um ser vivo, uma alma vivente, Deus tirou dele mesmo. A Bíblia diz que Ele soprou o fôlego da vida. Então nós temos de Deus em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Em toda a criação, nós, os seres humanos, somos os únicos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Ele soprou sobre nós o fôlego da vida. Mas por causa do pecado, porque entrou o pecado no coração da humanidade, através de Adão, nós tivemos uma distorção, uma visão distorcida acerca desse Deus, o nosso Pai. O pecado nos separou de Deus, diz Romanos 5, 23, Romanos 3, 23. O pecado nos separou de Deus, mas Cristo Jesus veio como nosso irmão mais velho e nos tornou novamente filhos adotados, filhos que têm o direito de voltar a um relacionamento
pessoal com Deus. Então eu quero me aprofundar na palavra com vocês hoje à noite. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus para entendermos quem somos, o que temos ou o que podemos. O que podemos. Eu tive uma experiência muito interessante também, que eu vou resumir para vocês. Isso foi uma experiência na minha casa. Eu adotei uma cachorra, com 1 ano e pouquinho, a Nina. E a Nina chegou lá em casa e foi uma festa quando chegou. Mas a Nina veio traumatizada. Uma cachorra traumatizada. Com grande dificuldade de se relacionar. Porque ela deu muito trabalho nos seus primeiros anos de vida, porque a dona tinha outro cachorro e ela viveu muitas pressões, vamos dizer assim, muitos abusos, e eu peguei uma cachorra traumatizada. E eu pude sim experimentar muita coisa observando a minha própria cachorra. Que dificuldade ela tinha de receber cuidados. Que dificuldade a minha cachorra tinha de receber carinho. Que dificuldade, eu tive que gastar muito tempo para conquistar a minha cachorra, porque ela veio traumatizada. Mas como eu havia adotado, como eu havia recebido, a gente até brincava que lá em casa ela era a Esther. A Esther é aquela lá da história da Bíblia, do Antigo Testamento, que saiu de uma história ruim e se tornou a rainha. A gente dizia, a Nina é a rainha aqui em casa, o melhor lugar de sofá é dela. E ela era a única que podia ter uma cama perto da minha cama. Não na minha cama, mas ela dormia no chão, no meu quarto. Coisa que minhas filhas não podiam fazer, a Nina podia fazer. Mas ela foi adotada. E ela veio marcada. Ela veio com problemas. Até os próprios animais nos ensinam, gente. Ela tinha dificuldade de receber amor por causa dos abusos, das experiências dolorosas que ela viveu nos seus primeiros anos de vida. E assim, muitos estão na casa de Deus. Por isso que quando você os abraça, eu já ouvi isso por algumas vezes, me doeu, mas eu entendi. As pessoas me disseram, nossa pastora, eu achei que você é tão fingida, porque você me abraça, porque você me elogia. Isso é da minha personalidade. Deus me fez assim. Minha mãe me ensinou a ser assim, minha família é assim, minhas irmãs são assim, minhas filhas são assim, a gente abraça. A gente gosta de dar carinho, fala, uau, sua roupa é bonita, seu cabelo é bonito. É algo natural. Mas tem pessoas que são tão machucadas pela vida. A vida causou tanto dano, que quando a gente é sincero com elas, elas veem na lupa, na visão ou na lente que elas têm. Elas acham que é fingimento. Elas não conseguem receber. E Deus me deu essa compreensão, porque eu também passei por isso. Eu também já vivi experiências onde eu tive que aprender a receber amor. Eu tive que aprender a aceitar o amor, porque eu achava que eu não merecia o amor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Muitos estão na casa de Deus sem o entendimento correto da identidade que recebeu em Cristo Jesus. E quando nós não entendemos isso, nós ficamos totalmente limitados. O nosso comportamento fica comprometido. O pastor Marcelo falou sobre isso a semana passada. Nós preocupamos muito com a performance. Nós preocupamos muito com o que as pessoas vão pensar de nós. Porque no fundo, nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser reconhecidos. Porque ainda não entendemos que já fomos amados e já somos aceitos e já somos reconhecidos por Deus. Uma vez que eu não entendo, eu não tenho um bom relacionamento com Deus. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus passa a ser baseado no que eu posso oferecer para Ele e não no que Ele já ofereceu para mim. No que Ele já fez por mim. Romanos 5,8 diz, pois Deus já provou o amor. Ele prova amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer mais amor do que esse? Quer um amor mais autêntico do que esse? Quando não sabemos quem somos, também não sabemos o que fazer. Porque não sabemos quem somos. E uma vez eu ouvi alguém dizer acerca disso, eu achei muito interessante. Se você quer saber como se constrói, por que o motor da Ford é tal motor,
você tem que ir lá em quem inventou o motor e perguntar: por que o motor da Ford é tão potente? Por que ele é assim, assim? Por que dura tantos anos? Somente quem o inventou pode dizer, porque eu decidi fazer uma peça assim, colocar assim e assim, fazer assim e assim, montar desse jeito. Por isso esse motor tem essa potência. Enquanto nós não nos voltarmos para Deus, para um relacionamento sincero e pessoal com Deus, conhecendo a Deus, nós não seremos também conhecidos por nós mesmos. Porque só Ele nos conhece por inteiro. Davi entendeu tanto isso, que no Salmo 139 ele diz: antes mesmo que eu saísse da madre da minha mãe, o Senhor já havia escrito todos os meus dias. Sabe, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto, sabe quando eu estou triste, sabe quando eu estou alegre, sabe o porquê que eu estou triste ou porquê que eu estou alegre, sabe por que eu estou frustrado. Deus te conhece. Deus nos conhece. E só Ele pode dizer: ei, Juliana, esse sentimento não é saudável. Ei, fulano, essa atitude não condiz com a linhagem que você tem. Essa atitude não combina com a identidade que eu te dei de filho. Semana passada nós vimos aquele paralelo, aquela observação do coração do pai com relação aos dois filhos, o filho pródigo e o filho mais velho. O filho mais novo chegou para o pai e pediu a herança antes do tempo. E saiu de casa e foi e gastou toda aquela herança com prostitutas, com festas, com tudo que quis. Gastou do jeito que quis. Até que chegou o caos sobre ele e ele começou a passar fome. E a Bíblia diz que ele começou a desejar a lavagem dos porcos, porque ele não tinha o que comer. Até que ele caiu em si e pensou: uau, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Ou seja, aqueles que servem o meu pai têm pão com fartura. Eu aqui estou mendigando. Eu estou aqui numa situação terrível. Eu vou voltar, eu vou perguntar, vou pedir para o meu pai: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus servos. E esse filho voltou. E a Bíblia conta que ele foi recebido porque o pai já ansiava por tê-lo de volta. E o pai recebeu com amor, o pai chamou ele para dentro, mandou seus servos matar um novilho para fazer uma festa, colocou uma sandália nova nos seus pés, colocou uma roupa nova e um anel no dedo. O filho mais velho, que não tinha pedido a parte da herança ainda, que estava na casa do pai, voltou do campo, ouviu o barulho de festa, perguntou para os servos do pai: que festa é essa que está acontecendo? E os servos contam: o seu irmão mais novo voltou, o seu pai está feliz. E o filho mais velho fica com ciúme e fala: ah, não acredito. Meu pai está fazendo uma festa. 2 filhos que tinham um pai maravilhoso, mas que não tinha relacionamento com o pai e nem tinha identidade. Confusos, perdidos, não sabiam quem eles eram, não desfrutou da filiação de uma forma correta. Não desfrutou da herança no tempo certo. Eles estavam desorganizados, perdidos dentro de si mesmo. Mesmo tendo um pai amoroso, eles não conheciam o coração do pai. Mesmo tendo um pai amoroso, eles não desfrutavam desse amor do pai de forma correta. Mesmo tendo um pai amoroso, eles nem sabiam o pai que tinha. Eu quero trazer uma observação para nós hoje à noite. Enquanto você não compreender quem você é aos olhos do Pai, você não desfrutará do que Ele tem para você. Uma das músicas da Ana Paula Valadão que mais viralizou, ela conta, eu já ouvi algumas entrevistas dela, que mais foi ouvida e continua sendo ouvida é: aos olhos do Pai, você é uma... Por que será, gente? Por quê? Porque a alma do ser humano está carente. O pecado tem machucado as pessoas. O pecado tem destruído as pessoas. Nós precisamos saber quem nós somos aos olhos do Pai.
aos olhos de Deus, quem nós somos para Ele. Eles não conheciam o coração do Pai, eles não desfrutavam do amor do Pai, eles nem relacionavam com aquilo que o Pai já tinha preparado para eles. Porque o filho mais velho vem reclamar e fala: pai, quantas vezes eu quis fazer uma festa para os meus amigos? Quantas vezes eu quis? O pai falou: filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, você não fez festa porque você não quis. Você não desfrutou porque você não teve um bom relacionamento comigo. Porque se você tivesse um bom relacionamento comigo, você desfrutaria de todos os benefícios que um filho tem. Esses meninos estavam perdidos. Perdidos nos seus próprios sentimentos, perdidos nos seus próprios desejos. O mais novo, um inconsequente, que graças a Deus se arrependeu e voltou. O mais velho, um filho distante do pai, que não sabia relacionar com o pai, achava que ele tinha que fazer por merecer. Enquanto o pai falou: filho, nada disso. Tudo que eu tenho é teu. Queria observar isso com você hoje à noite. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Recebemos a salvação em Cristo. Recebemos a herança paternal e os benefícios de sermos filhos de Deus. Agora eu queria te perguntar hoje à noite: você sabe a quem você pertence? Você tem uma frase que eu tenho falado para mim mesmo. Eu vou contar para vocês um segredo pessoal, tá? Nesses últimos anos da minha vida é: eu sei a quem eu pertenço. Eu sei a quem eu pertenço. Todas as vezes que o sentimento de rejeição gritou no meu coração, eu disse para mim mesma: eu sei quem é o meu Pai. Eu sei quem é o meu Deus. Eu pertenço ao Senhor. O sentimento correto do pertencimento traz cura ao nosso coração. Mas talvez você ainda nem quer pertencer de verdade a Deus. E por isso vive perdido. Sabe? Quando nós corremos atrás de ter, para ser, nós provamos para nós mesmos que nós não temos um dono. Nós estamos buscando ter para provar para as pessoas quem nós somos. Agora, se Deus, o Criador desse universo tão maravilhoso, se Deus, que colocou sobre nós o fôlego da vida, esse Deus que nos deu o direito de estar aqui hoje, dia 4 de julho de 2021, sentado na igreja Betel, nesse banquinho confortável, com esse ar-condicionado ligado, se esse Deus é o seu Pai, será que Ele não pode te dar todas as coisas? Ele não pode te prosperar? Ei, Ele não pode te abençoar? Esse Deus que preocupa tanto com você, que te deu em outra nação, de outra língua, uma igreja que fala a sua língua, para que você mantenha alimentado e cresça na presença dEle, compreenda quem você é e desfrute de todos os seus direitos de filho. Você precisa desenvolver esse relacionamento com Deus de forma que você vai dizer: I belong to you. Eu pertenço a ti. A gente canta tanta coisa que a gente não sabe o que está cantando. A gente fala tanta coisa que a gente nem para pensar. Senhor, eu pertenço ao Senhor. Jesus fala assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial os dará coisas boas, aquilo que vocês estão pedindo. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Precisamos ter um relacionamento com Ele, entendendo a quem nós pertencemos. Aí nós entendemos de quem nós somos. E porque somos, temos nele todos os direitos. As promessas que estão na palavra do Senhor,
são para mim, para nós. Para nós. Todas as promessas. Se realmente entendermos isso, queridos, nós vamos viver um novo caminho. E eu quero ler para vocês hoje um texto que tem falado muito ao meu coração, que é Oséias, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós. De que forma, gente? Como a chuva seródia que rega a terra. Agora vamos ler o próximo. Olha o que diz: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo se passa. Sabe, esse texto de Oséias é um apelo de Deus dizendo: olha, por mais que o pecado te feriu, por mais que o erro de Adão trouxe consequência para a humanidade, você viveu perdas, feridas, como diz o texto, Ele quer te curar. Ele fez a ferida, mas Ele a sarará, Ele a ligará, Ele te revigorará. Ele quer que você viva diante dEle. Mas para que você viva essa cura completa que Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz, porque Ele no terceiro dia ressuscitou e Ele está à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Quando você prossegue num relacionamento com o Senhor, de conhecer o Senhor, de entender quem Ele é, você vai descobrir quem você é nele, o que você pode, o que você tem nele. Queridos, nós temos muitas promessas de Deus como Igreja Betel para desfrutar. Mas é impossível você desfrutar dessas promessas e nós, como a congregação, desfrutarmos sem primeiro ter um relacionamento pessoal com Deus, para depois vivermos o coletivo, o congregacional. Deus te chama para prosseguir em conhecê-lo. Deus te chama para jogar fora aquele sentimento de condenação. Deus te chama para jogar fora aquele sentimento de inadequação. Deus te chama para jogar fora aquele sentimento de comparação. Deus te chama para abandonar aquela ideia errada que o pecado trouxe sobre você, te trazendo sentimentos de que você é um filho bastardo. O Senhor te diz: você é um filho amado. Sabe, o Senhor mostrando amor e amor e amor por Israel, é o que Oséias está relatando aqui. Ele cita aqui 2 tribos de Israel, Efraim e Judá. E ele diz: o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? E hoje eu olho para o Novo Testamento. Hoje que nós acabamos de ler Romanos, capítulo 8, ali, a partir do versículo 14, dizendo que não recebemos um espírito de medo, de escravidão, para vivermos atemorizados, amedrontados, cheios de dúvida. Não! Recebemos o espírito de adoção. Somos filhos. E o Espírito Santo veio morar em nós. E Ele quer nos ensinar quem é o nosso Pai. E nos fazer entender quem nós somos nele. Quem nós somos nele. Que te farei, ó Juliana? Que te farei, ó Josimar? O que mais te farei, ó Du? O que mais te farei, Sônia? O que mais te farei, Magno? O que mais eu preciso fazer? Eu já provei amor por você. O que mais Deus precisa fazer? Você e eu, nós, temos infinitas provas de que somos filhos
amados do Pai. Nós temos infinitas provas. Mas a minha história do passado ficou no passado. Porque eu conheci um Deus que tem transformado o meu presente. Me dado força hoje. Me ensinado quem eu sou hoje. E eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E é Ele quem virá com essa chuva seródia, temporã, me fazendo como árvore frutífera, fazendo você um homem frutífero, um homem próspero, um homem abençoado, um canal abençoador na sua casa, um homem que abençoa a sua geração, uma mulher sábia, uma mulher que não precisa ser uma vitrine ou ser exposta em uma vitrine do Instagram, uma mulher que não precisa buscar os olhos dos outros ou o elogio dos outros, porque você sabe quem você é, você sabe que Deus te ama, você sabe a quem você pertence, e esse Pai que te ama tanto sabe como te abençoar. Do jeito certo, da maneira certa. Não mendigamos amor. Não mendigamos o favor das pessoas. Quando entendemos quem é Deus, quem Ele é para nós, nós não brigamos para ter ou para ser, porque já somos nele. Já temos nele. Já podemos nele. Só essas verdades podem curar o nosso coração. Essas verdades devem entrar dentro de nós. Eu quero concluir hoje à noite deixando dois pontos extremamente importantes para vocês. Não queiram fazer antes de ser. Preste atenção. Seja filho que corre para os braços do Pai. Seja filho que ouve a voz do Pai. Seja filho que se inspira tanto no Pai, que as pessoas vão começar a olhar para você e vão ver Jesus em você, porque você tem relacionamento com o Pai. Você não precisa provar para ninguém quem você é, porque já vai sair nos seus poros quem você é, nas suas palavras, no seu jeito de ser, nas suas escolhas, porque você tem um relacionamento com o Pai. Eu sou pastora há 20 anos, eu posso dizer, porque eu já estou aqui 18 e antes eu já estava trabalhando no pastorado. Então eu coloco mais ou menos 20 anos, mas desde que eu me converti, Deus me deu a graça de trabalhar no ministério de diversas formas. E por todos esses anos, o que eu mais vejo é pessoas brigando por posições na igreja. Porque não entendeu quem são, o que já tem. Você pode todas as coisas no Senhor. Você já tem um lugar importante na presença de Deus. Você é importante na casa de Deus. Deus te escolheu para você ser útil sim na casa do Senhor. Tem um lugar para você aqui. Tem um lugar na mesa do Senhor para você. Você faz parte desse corpo de Cristo. Você é útil. Sem você, a igreja está em desfalque. Você é importante na obra do Senhor. Mas você não precisa brigar por posições, por ser. Você já é. Você já é. Você precisa só prosseguir em conhecer ao Senhor. Outra observação, não busque o ter antes de amadurecer. Porque uma vez que você é filho amado, filho que relaciona com o Senhor, o ter vai vindo. Sabe, o Senhor vai te dando. O Senhor vai acrescentando na sua vida o que você precisa na hora certa e da maneira certa. Porque você é filho. Precisamos amadurecer, igreja. Precisamos amadurecer. Precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Precisamos desenvolver esse conhecimento progressivo de quem Ele é. E de quem nós somos nele. Somos filhos e filhos amados do Senhor. E Efésios, capítulo 5, verso 17, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Diz assim: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Romanos diz, 12, verso 2, que a vontade de Deus para você é boa, agradável, perfeita, porque você é filho de Deus. Porque você tem herança
em Cristo Jesus. Porque você tem o seu lugar na presença do Senhor. Mas agora é hora de desenvolver esse relacionamento entre filhos e pai, para que a sua identidade seja bem definida. Para que Ele possa mostrar para você, filho, eu te criei para isso. Já está em você. Você precisa conversar com Ele e entender, Senhor, o que o Senhor tem reservado para mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? Prossigamos em conhecer. Prossigamos em compreender a vontade dEle para nós. Precisamos entender isso. Precisamos. Feche os seus olhos.